Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre potências com expoentes negativos. Ok? Aqui nós vamos ver alguns exemplos. Temos aqui 2 elevado a menos 3, 5 elevado a menos 2, 1 meio elevado a menos 3. Em todos esses 3 exemplos, o expoente é um número negativo. O expoente aqui é menos 3, negativo. O expoente aqui é menos 2, negativo. E o expoente aqui é menos 3, também negativo. Tá? Aqui a base é 2, o expoente menos 3. Então, esses aqui são exemplos de potências com expoentes negativos. Ok? Agora, como resolvemos isso? Como fazemos para resolver essas potências? Quando a gente tem uma potência normal, potência com expoente positivos, aqui 2 elevado ao cubo. A gente já sabe como resolver isso, né? 2 vezes 2 vezes 2, ok? E multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Mas, se for 2 elevado a menos 3, como a gente vai fazer isso? Antes de resolver uma potência com expoente negativo, nós vamos ter que fazer um parênteses para dar uma revisada no inverso de um número, ok? Aqui nós temos um número na forma fracionária, 2/3. O inverso desse número é 3 meios, né? O que estava embaixo no denominador vai para cima, e o que estava em cima no numerador vem para baixo. Então, sim, inverte-se numerador e denominador. Então, 3 meios é o inverso de 2/3. Aqui neste outro exemplo, nós temos um número inteiro. Como fazer para calcular o inverso de um número inteiro? O número inteiro aqui é 5, ok? Todo número inteiro, o denominador dele é 1, ok? Então, 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Então, é só inverter aqui. 1/5. Então, o inverso de 5 é 1/5, ok? Assim como o inverso de 2 é 1 meio, ok? Então, essa explicação aí foi sobre o inverso de um número, que nós vamos precisar disso para poder resolver a potência com expoente negativo. Então, agora que já vimos exemplos, vimos o que são potências com expoentes negativos e também aprendemos o que é o inverso de um número, nós podemos resolver potências como essa aqui, 2 elevado a menos 3. Como vamos fazer isso? Vamos inverter a base. A base aqui é o número 2. A base é o número 2. Então, a gente vai inverter essa base. O inverso de 2 é 1 meio. Certo? Vou colocar um parênteses, porque virou uma fração. Para elevar a uma potência tem que ter um parênteses, ok? Então, voltando lá. O inverso da base, a base é 2, o inverso da base é 1 meio. Então, nós vamos inverter a base e transformar o expoente de negativo para positivo. Então, 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 meio elevado ao cubo, certo? A partir daqui, a gente resolve normalmente. Eleva a parte de cima, ou seja, o numerador ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, e eleva a parte de baixo, ou seja, o denominador ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Ok? 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a menos 3 equivale a 1/8, certo? Vamos ver um outro exemplo aqui, em que a base já está na forma fracionária. Então, aqui 3/5 elevado a menos 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é inverter a base. Então, o 3/5 vai virar 5/3. E o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Então, 3/5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 5/3 elevado ao quadrado. A partir daqui, podemos resolver. Eleva-se o numerador, 5 vezes 5, e eleva-se também o denominador, 3 vezes 3. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. Menos 5 elevado a menos 2. Observem que aqui é uma potência com expoente negativo.
porém a base também é negativa. Mas o jeito de fazer o princípio de fazer é o mesmo, né? Inverte a base e passa o expoente para positivo. Então, menos 5. O inverso de menos 5 é menos 1 quinto. Ok? 5 aqui ficou feio. Vou consertar aqui. O inverso de menos 5 é menos 1 quinto. E o expoente passa para positivo. Então, menos 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que menos 1 quinto elevado ao quadrado. Agora resolve-se o numerador, menos 1 vezes menos 1, e resolve-se também o denominador, 5 vezes 5, aqui, ó. Menos 1 vezes menos 1 e 5 vezes 5. Jogo de sinal, menos com menos, mais. Então vai ficar 1. 5 vezes 5, 25. Então, menos 5 elevado a menos 2 equivale a 1/25. Então, esse vídeo foi para falar um pouco sobre o que é potência com expoente negativo e como resolver essas potências.